Fala galera, beleza? Assunto novo no segundo ano, aqui em meio ao frio de Curitiba, números complexos, tá? Esse assunto é muito importante e é um assunto que faz diferença quando você vai fazer um vestibular difícil, quando você vai ficar nas primeiras colocações. Quem entende de números complexos está na frente, tá? Então vamos lá, vamos que vamos. Demorei um pouquinho para postar, mas vamos embora. Vamos correr atrás do prejuízo. Vamos lá. Então, vamos lá. O número I. O que é o número I? Tá? A gente fala do I, unidade I. O que é o I? Então é o seguinte. Sempre que a gente tem a raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, menos 1, isso daqui é o que a gente chama de I. Tá? Quando é que acontece a raiz quadrada de menos 1, por exemplo? Então, tem alguns problemas de equação de segundo grau, equação do quarto grau. E tem alguns problemas, às vezes, de terceiro grau, de quinto grau, né? Que ao procurar as raízes, na resolução, aparece raiz quadrada de um número negativo. Tá? É muito comum isso acontecer, tá? A gente estudou ali no primeiro grau, né, no primeiro ano, em função polinomial, que a gente tem uma equação de segundo grau do tipo assim, ó, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu falei equação de segundo grau, mas é uma função na verdade, né? Quando eu pego isso aqui igual a um número, aí vira uma equação de segundo grau. Então, quando eu determino quem que é o y, eu tenho uma equação de segundo grau. Mas assim, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Então, eu tenho o y e o x se relacionando. Então, o x é a variável independente, porque eu ponho ela à vontade. E o y é o que eu calculo, é a variável dependente, que ela depende do x, tá? Só que desenha parábolas, né? Só que desenha parábola, que pode ser uma parábola assim com duas raízes, essa e essa, ou seja, são os valores que eu ponho no lugar do x que faz tudo isso aqui ser zero, ou seja, faz o y ser zero. Tem a parábola assim que ela vem assim, ó, ela só encosta no eixo x e sobe, então ela tem uma raiz, né? Na verdade a gente diz duas raízes iguais, tá? Então ela tem uma raiz, né? Na verdade ela dá um resultado só tem um valor de x que eu ponho aqui que faz isso aqui ser zero. Mas também tem as parábolas que são o quê? Com concavidade para cima que não encosta o eixo x, tá? Ou com concavidade para baixo que não encosta o eixo x. Essas parábolas, elas não têm raízes reais, tá? E quando a gente calcula o discriminante, que é o delta, né? O delta, lembra o que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Certo? Esse aqui é o que é o delta. Então, a gente quando calcula o delta, b ao quadrado menos 4ac, esse delta ele dá menor que zero. Quando dá menor que zero, significa que a parábola ela não cruza o eixo x, como essa daqui também, o delta é menor que zero. Ela não cruza o eixo x. Ou seja, a gente diz que essa função ou equação, ela não tem raízes reais, ela não tem números reais que faz isso aqui ser igual a zero. Ela só tem números no conjunto dos imaginários, no conjunto dos complexos, tá? E agora o que vem a ser esse conjunto dos números complexos? É porque quando você aplica Bhaskara ou tenta resolver isso aqui de algum método, você vai chegar na raiz quadrada de um número negativo. E quando você tem a raiz quadrada do número negativo, aparece esse i, que é o que a gente chama, que é o raiz de menos 1 é o i, tá? Então, por exemplo, assim, ó, raiz de menos 4. Quanto que é a raiz de menos 4? Bom, isso daqui eu posso escrever como sendo o quê? Raiz de 4 vezes o menos 1. Correto? Raiz de 4 vezes menos 1. Só que raiz de 4 vezes menos 1 é o quê? É a raiz de 4 vezes raiz de menos 1. E o raiz de 4 tem um número exato, é 2. E raiz de menos 1 tem? Não, não tem. Por quê? Porque não tem um número que vezes ele mesmo vai dar um número negativo. Então, convencionou-se chamar isso aqui de uma unidade i, que é o i. Tá vendo? Então, raiz quadrada de menos 4, a gente pode colocar simplesmente 2i, tá? Certo? Isso aqui a unidade imaginária. Agora é o seguinte, olha.
essa unidade imaginária, tá? Ela tem algumas propriedades, ela tem definição. Antigamente, por exemplo, quando se chegava em alguma coisa assim, simplesmente se escrevia não tinha resultado, não tem solução, né? Bom, no primeiro grau lá, mesmo no primeiro ano, né, geralmente quando a gente vê assim raiz de número negativo, a gente diz assim, não existe solução real, ponto. Né? Então, antigamente se achava que quando dava isso aqui é porque não tinha solução e pronto, acabou. Mas hoje em dia sabe-se que quando dá esse raiz quadrada de menos 1, convencionou-se chamar isso de i. E se desenvolveu uma matemática toda em cima desse número i aqui, dessa unidade i, tá? Que é uma matemática dos números complexos, tá? E é o que a gente vai ver nesse capítulo. É essa matemática dos números complexos aqui, tá? E a gente usa muito isso. Então, atualmente, esse número i ali, esse i, a gente sabe simplesmente que é uma parte da matemática que envolve, né, que tem uma teoria toda a parte, né, que pode ser visto como vetores, tá? O vetor pode ser visto como um número complexo, tá? Ou o número complexo pode ser visto como um vetor, tá? E mesmo na física a gente usa muito o i, né? Tem lá, se não me engano, o desenvolvimento de Euler, uma coisa assim, tá? E tem lá essa unidade i que é muito importante, ela é fundamental, a gente enxerga muito isso na parte de trigonometria, tá? Na parte de funções mesmo. Bom, não vou entrar nesses detalhes tanto aí, tá bom? Mas, então, convencionou-se, tá? Convencionou-se que o i é raiz de menos 1, tá bom? Bom, se i é raiz de menos 1, então raiz de menos 1 ao quadrado vai ser o quê? Então eu corto a raiz com 2, isso aqui é menos 1, tá? Isso daqui é convenção. Isso aqui é convenção, tá? É uma teoria que se define algumas coisas, tá? Algumas coisas a gente simplesmente aceita. E vão ter professores de matemática que vão falar assim, não, isso aqui a gente explica muito bem explicado e tal, e daí tenta explicar para você, mas sempre no meio da explicação do cara, mesmo o cara não percebendo, sempre no meio da explicação do cara, vai aparecer algum momento que ele vai dizer assim, olha, isso daqui é isso aqui, a gente aceita. Entendeu? Pode ser que ele não fale assim literalmente, ele diz, não, veja bem, aí ele fala lá de uma coisa, então é uma questão de definição, você define. Então, definiu-se que raiz de menos 1 é o i, e que raiz de menos 1 ao quadrado é menos 1. Ou seja, i ao quadrado é igual a menos 1. Tá? E em cima disso daqui a gente vai resolver várias outras coisas, beleza? Tá. Só que o número complexo ele não aparece só assim, ele não vai aparecer assim só o i, né? O número complexo ele não tem só o múltiplo do i, tá? É muito importante isso. Por isso que a gente vem aqui nessa parte que diz assim, ó, forma algébrica do número complexo. Então o número complexo ele é definido como um conjunto que abrange os números inteiros. Tá? O número complexo ele é definido como um número que abrange os números inteiros. Então, o número complexo, z, geralmente a gente usa z, não sei por que é z, a gente diz que o número complexo z, ele é assim, ó, ele é a mais bi. Tá? O número complexo ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Tá? Essa daqui ó, é o que a gente chama de parte real. Parte real. E essa daqui é o que a gente chama de parte imaginária. Tá? Então, às vezes um número complexo, a gente fala assim, ah, não, esse número complexo não tem a parte real. Ele tem, por exemplo, esse 2i aqui, né, que eu escrevi aqui, 2i, o que é 2i? O 2i, na verdade, é 0 mais 2i. Então, esse daqui é que é a maneira correta, a maneira
né, a forma algébrica de escrever um número complexo. Ele tem sempre uma parte real e uma parte imaginária. Quando a parte real não está aparecendo, na verdade, ele é zero. É como se fosse lá da equação de segundo grau, que a gente escreve assim, por exemplo, ó, 2x² mais 3. Aí você fala, ele não tem esse termo b aqui, né? Ele não tem esse termo do meio b. Não, ele tem. Só que é 2x² mais 0x mais 3, tá vendo? Então, aquilo que é zero, a gente simplesmente não escreve. Então, quando o número complexo, a parte real, o A, é igual a zero, a gente diz que ele é um número complexo puro, tá? Ou número imaginário puro, tá? Ou imaginário puro, tá? Esses dias alguém falou assim, esse aqui é um real puro. Não, o número real só tem real puro. O número real só tem real puro. Porque o número real, ele é só escrito como um número real. Por exemplo, raiz de 3 é um número real. Aí o cara fala, é um número real puro. Não, ele é um número real, não tem outro diferente. Não tem uma parcela que a gente soma aqui para dizer que não é real puro. Não, o número real é um número real. Agora, o número imaginário, não. O número imaginário, ele tem... O número imaginário é composto de uma parte real e uma parte imaginária. Então, quando essa parte real ela é zero, aí a gente diz que o número complexo ele é puro, ou o número imaginário puro, porque ele só tem a parte imaginária, tá? O A é igual a zero e o B é diferente de zero. Isso é o imaginário puro, tá bom? Então, por exemplo, esse 0 mais 2i, ou esse 2i que eu coloquei aqui, esse aqui é o imaginário puro, tá? Mas o número real, né? Eu posso dizer, eu vou transformar isso aqui também no número imaginário, por exemplo. Eu posso dizer assim, ó, raiz de 3 mais i raiz de 7. Pronto, ó, é o número imaginário. Aí você fala, não, mas raiz de 3 não tem que ser inteiro, não tem que ser um número inteiro. Não, esse a aqui, essa parte real, esse a e esse b, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Aí você fala, mas como é que ele pertence ao conjunto dos números reais se ele é imaginário? Não, veja. Essa soma aqui é um número imaginário. Esse z, que é composto por essa soma, ele é um número que pertence ao conjunto dos imaginários. Esse daqui pertence ao conjunto dos números complexos, né? Os números imaginários. Esse é o símbolo, tá? Mas só o a e o b, sem o i, sem ser a soma, só o a e o b são os coeficientes ali, ó. Então o a e o b... eles pertencem aos números reais. Então, esse número aqui, ó, ele é um número real, porque a parte real dele, o A é quem? É raiz de 3, e o B quem que é? É o raiz de 7. Tá? E o I, o que que é? O I é a unidade imaginária, é o I. Tá? Então, é isso aqui, ó. É importante a gente ver isso aqui. Agora, como eu estava dizendo, os números reais, eles são um subconjunto dos números complexos, tá? A gente já viu aqui, por exemplo, que aqui nós temos os números... inteiros, naturais, aí dentro dos números inteiros, temos os números naturais, ou seja, que engloba, que contém os números naturais, é o conjunto dos números inteiros, e aqui, que contém tudo isso, é o conjunto dos números racionais, e são aqueles que a gente consegue colocar em forma de fração. Como esse a gente consegue colocar em forma de fração, então ele é um subconjunto, certo? E por fora disso tudo aqui tem o quê? Tem o conjunto dos números o quê? Reais, tá? Então todos esses aqui estão contidos dentro dos números reais, certo? Agora, por fora do conjunto dos números reais, tá? Então aqui estão o conjunto dos números reais, por fora do conjunto dos números reais está o conjunto dos números complexos. Aí você fala assim, mas como assim? Então todo real é um número complexo? Todo número real é um número complexo. Aí você fala assim, mas como é que prova isso? Bom, é simples. Se o número complexo ele é escrito como sendo uma parte real mais uma parte imaginária, ou seja, um coeficiente b vezes um i, então, por exemplo, o número real π, ele pode ser escrito como sendo o quê? π mais 0i. Pronto. Aí, viu? É um número real. Ou seja, um número real escrito como forma de um número complexo. Por isso que quando a gente vê um número real escrito dessa forma, tem gente que diz, então esse é um real puro. Não, número real é real, pronto. Número real é real. Entendeu? Número real é número real. Mas daí escrito assim, daí eu vejo esse número real como um número complexo. Sim,
todo número real pode ser escrito como sendo um número complexo. Basta eu somar 0 e pronto, 0 e aí fica claro, evidente que nós estamos falando que esse número real é um número complexo com a parte imaginária nula. Entendeu? Então, isso daqui é a forma algébrica de escrever um número complexo, tá? Muito importante isso. É importante a gente entender, visualizar isso daí, tá bom? Então, os números reais estão contidos, tá? Os números reais estão contidos no conjunto dos números complexos, beleza? É muito importante isso aí, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou resolver algumas equações aqui para mostrar como é que esse número imaginário aparece, tá? E a partir de agora, provavelmente você não vai ignorar isso aqui. Você vai entender que isso aqui é uma raiz imaginária. É um número que realmente existe, né, enquanto um número que é solução de uma equação do segundo grau, ou do terceiro grau, do quarto grau, de acordo com o que aparece, tá bom? Então vamos ver essas soluções aqui. Então veja esses exemplos aqui, ó. Calcule as raízes das equações a seguir, né? Então, esse aqui você olha e fala, é uma equação do quarto grau. Professor, não sei resolver a equação do quarto grau, né? Eu só sei resolver até segundo grau. Como é que eu resolvo isso aqui do quarto grau? Né? Então, a princípio, a gente sabe o quê? Que se isso aqui é do quarto grau, ela tem 4 raízes. E essa daqui é do segundo grau, então ela tem 2 raízes. Bom, isso aqui é fácil, é só aplicar básica, não é fácil, né? Aplica básica nesses números chatos aqui. Tá? Mas a princípio, essa daqui é mais simples, porque a gente tem uma fórmula de básica que resolve isso aqui. Mas e essa daqui, como é que resolve? Então, olha, eu vou dar uma dica aqui, tá? Vou dar uma dica de maneira de resolver aqui uma equação de segundo grau, tá? Pode ser importante aí se você verificar isso algum dia. Tá vendo aqui, ó? X à quarta menos 2x à terceira mais 6x ao quadrado menos 2x mais 5. Tá vendo? Esse termo aqui, ó, que tem um coeficiente igual a menos 2 e menos 2, isso aqui pode ajudar a gente a perceber alguma coisa, ó, tá vendo? Ó, aqui está x à quarta, né? Aqui, que é o expoente com metade do grau desse aqui, né? Porque esse aqui é do quarto grau, esse aqui é o termo do segundo grau, né? Então, esse termo do segundo grau aqui, ó, tá? Repare que esse coeficiente 6 aqui, ó, ele é 1 mais 5, tá vendo? Então, repare só o que eu vou fazer com isso aqui. Eu vou pegar isso aqui e fazer assim, ó, x à quarta menos 2x ao cubo, tá? Isso que eu vou fazer é porque tem esse menos 2 e esse menos 2 aqui, ó. O coeficiente é igual aqui, tá vendo? Então, vou separar isso aqui de forma que vai aparecer nessa daqui, tá? Ó, e aqui vai ficar assim, ó, menos 2x mais 5, tá vendo? Eu vou separar de tal forma que aqui vai ter uma equação aqui vai ter um pedaço da equação do quarto grau que vai até o x à quarta, x ao cubo, até x ao quadrado, tá vendo? E essa daqui vai ser x ao quadrado, x e sem o x. De forma que essa equação aqui, ela pode ser vista aqui dentro dessa. Como assim? Olha só. Então, o x à quarta, tá vendo que aqui é 6? 6 é 5 mais 1, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer assim, ó, mais 5x ao quadrado mais x ao quadrado, tá vendo? Ó, eu peguei o 6x ao quadrado e separei 5x ao quadrado e x ao quadrado, ó. Esse coeficiente 1 aqui é igual a desse aqui e esse coeficiente 5 aqui é igual a esse aqui. Agora, se você reparar, ó, todos os coeficientes estão repetidos, ó. 1, menos 2, 5, 5. Tá vendo? Agora, o que eu consigo perceber aqui, ó? Eu vou pegar e colocar o x ao quadrado em evidência aqui, ó. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 5. Tá vendo? Que é exatamente o que está aqui, ó. Ou seja, isso aqui é 1 vezes x ao quadrado menos 2x mais 5. Tá, ó, igual a 0, né? Igual a 0, tá vendo? Agora, como isso daqui, ó, é igual, eu ponho isso aqui em evidência e vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 2x mais 5. Igual a 0, tá vendo? Não é muito comum, tá? Mas às vezes você pega uma equação assim na prova e você tem que ter a sabedoria, você tem que ter a perspicácia de perceber que isso daqui pode ser escrito assim, ó,
e daí você pode obter uma fatoração, fatorar essa equação em duas do segundo grau. Bom, quando você fatora em duas do segundo grau e você tem que isso vezes isso é igual a isso, você conclui, então, peraí, então, para que essa multiplicação seja igual a zero, ou x ao quadrado mais 1 é igual a zero, e, portanto, x ao quadrado é igual a menos 1, então x vai ser o quê? Mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Tá vendo? Opa, apareceu aqui o quê? A unidade imaginária. Então, veja, as duas raízes dessa daqui é o quê? X igual a mais ou menos i. Tá vendo? Ó, duas raízes aqui já. E as outras duas vão vir de onde? Vão vir daqui, ó. Então, como é que eu vou achar as outras duas raízes daqui? Então, percebam aqui, ó, aqui, né? Então, ou x ao quadrado mais 1 é igual a zero, ou x ao quadrado menos 2x mais 5 é igual a zero. E nesse caso, eu vou resolver de uma maneira semelhante a essa aqui. Olha só o que eu vou fazer. Tá vendo aqui, ó, x ao quadrado menos 2x? Isso daqui me lembra produto notável. Isso aqui me lembra o seguinte, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? Isso aqui é um produto notável. Mas, pô, mas eu não posso colocar 1 aqui. Na verdade, eu não coloquei 1. Eu peguei 1 daqui e tirei. Então, aqui ficou o quê? Mais 4, ó, igual a zero. Certo? Bom, x ao quadrado menos 2x mais 1, isso daqui é x menos 1 ao quadrado. Igual a, e eu pego esse 4 aqui e jogo para o outro lado, fica menos 4. Entendeu? Aí eu pego esse quadrado aqui e jogo para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada, que nem eu fiz aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, x menos 1 é igual a que? Mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Por que tem que ir mais ou menos? Porque isso daqui, se isso daqui for mais... né, mais isso daqui, elevado ao quadrado, fica só o menos 4. Né? Na verdade, isso aqui é difícil de explicar por causa disso aqui, né? Mas vamos colocar um outro exemplozinho aqui, ó. Por exemplo, x ao quadrado é igual a 4. Aí fica mais fácil, né? Por que esse quadrado ele vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada de 4, que daí vai ser mais ou menos 2? Porque esse x, se o x for mais 2 ao quadrado dá 4. Mas se o x for menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, o resultado da raiz quadrada é sempre positivo. Mas como esse x ao quadrado, eu posso colocar aqui um valor positivo ou negativo, que elevado ao quadrado vai dar positivo, então esse quadrado ele vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. É importante lembrar disso, tá? Isso aqui é só uma observação. Tá? Então, por isso que esse quadrado aqui ele vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada do menos 4. Esse menos 4 aqui ele vai ficar debaixo da raiz. E olha lá, raiz quadrada de menos 4 não existe. Não existe nos campos dos reais. Até então você não sabia que existia, mas a partir de agora você sabe que existe. E ele vai ser o quê? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso isolar esse menos 1. Como é que eu faço para isolar esse menos 1? Eu já mostrei aqui isso aqui. Então, vou carregar esse x menos 1 aqui por enquanto. Mais ou menos o quê? Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. Ó. Pronto. Isso daqui é o i, tá vendo? Porque menos 4 vezes menos 1 dá o quê? Dá menos 4. Então, eu separei o 4 do menos 1. E esse daqui vira i, mas raiz quadrada de 4 é o quê? É 2. Então, isso aqui vai virar o quê? Eu vou escrever aqui em cima, vai ficar assim, ó. X menos 1 é igual a quê? Mais ou menos 2i. Beleza? Agora eu pego esse menos 1 e jogo para o outro lado. Fica x é igual a quê? 1 mais ou menos 2i. Pronto, tá aqui a outra raiz, ó. Entendeu? As outras duas raízes, né? Porque são duas, porque uma hora é com mais, outra hora é com menos. E aqui também, ó, mais e menos. Então, o conjunto de solução aqui dessa equação, né? O conjunto de solução, as raízes dessa equação é o quê? É mais i, menos i, 1 mais 2i e 1 menos 2i. Tá vendo? São 4 raízes. Ó, 4 raízes. E todas as 4 raízes dessa... equação aqui do quarto grau são o quê? Todas elas são imaginárias, certo? Então, é importante ver isso aqui, beleza? Bom, mais uma aqui, ó, 16x ao quadrado menos 24x mais 73 igual a zero. Aí você fala, bom, é aplicar Bhaskara, né? Mas olha só, Bhaskara você vai fazer o quê? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, vai dar uma calculeira desgraçada, certo? Então, eu vou te mostrar aqui uma maneira que é possível resolver a equação do segundo grau também, tá? Eu já mostrei uma vez, né? Eu tenho até um vídeo que mostra como fazer isso, né? Como é que chega nisso daqui.
Mas eu vou mostrar aqui, se você quiser, presta atenção aqui, tá? Eu mostrei isso numa aula do terceiro ano, como vocês estão no segundo ano, eu nem vou fazer referência a ela. Mas se alguém perguntar, depois eu ponho nos comentários alguma coisa. Mas veja só, é muito simples, tá? Para resolver isso aqui nessa alternativa ao Bhaskara, na verdade é o Bhaskara, só que é mais simplificado, o que eu faço? Eu tenho que obter aqui como coeficiente do x ao quadrado 1, né? Então o que eu vou fazer? Então eu vou dividir aqui por 16, aqui por 16 e aqui por 16. E aqui por 16 também, né? Tá? Isso para chegar no que eu preciso para começar, que é o quê? Coeficiente 1. Então aqui fica o quê? Fica x ao quadrado. Aqui eu posso até simplificar, né? Por 8, né? Vai ficar o quê? Menos 3 sobre 2x. E aqui mais... aqui não tem como simplificar. 73 sobre 16 igual a 0 dividido por 16, 0. Tá vendo? Bom, esse é o primeiro passo. Aqui tem que estar 1. Agora o que eu faço? Agora eu pego esse daqui, ó, e divido por menos 2, ó. Então vai ficar assim, ó, menos 3 dividido por 2, dividido por menos 2, a mesma coisa que eu pegar e fazer menos 3, dividido por menos 2 vezes 2, tá vendo? É só colocar o menos 2 embaixo, isso aqui que é dividir. Aí eu vou fazer o quê? Mais ou menos raiz quadrada, tá? Aqui já vai sair direto as duas raízes. Do quê? Do resultado disso daqui ao quadrado. Bom, menos 2 vezes 2 dá menos 4, né? Então, o menos daqui vai cortar com menos daqui, vai ficar 3 quartos. Então, vai ficar o quê? 3 quartos ao quadrado menos o c, que é isso aqui, ó. Menos 73 sobre 16. Tá vendo? Aqui são as duas raízes, ó. Isso aqui é os valores de x, tá? Então, vai ficar assim, ó. Então, aqui vai ficar o quê? 3 quartos mais ou menos raiz quadrada de... Então, 9 sobre 16, porque aqui está 16, então eu já coloquei tudo, menos 73, ó. Tá? Esses aqui são os valores de x, né? Agora eu vou colocar do jeito certinho que a gente está acostumado a ver. Então, x é igual a quê? A 3 mais ou menos raiz quadrada de, tá? Ó, e aí, professor, e o 4? O 4 eu vou colocar embaixo de tudo, porque olha aqui, ó. Raiz quadrada de 9 menos 73 dividido por 16, a mesma coisa que raiz quadrada em cima dividido pelo raiz quadrada do baixo. Raiz quadrada de 16 dá o quê? Dá 4, né? Então, como tem 4 aqui, aqui embaixo tem 4, eu coloquei o 4 aqui, ó, beleza. 9 menos 73 dá, bom, se fosse 10 menos 73, seria menos 63. Mas não é 60, então é menos 64, então menos 64. Tá vendo? Bom, então isso aqui eu posso escrever como sendo o quê? Posso escrever como sendo x igual a 3 mais ou menos, ó, raiz de 64 é o quê? É 8. Então isso aqui é 8 e veja que eu só tirei a raiz de 64. Então o que ficou lá embaixo? O menos 1. E raiz de menos 1, o que é? É o i, ó. Tudo sobre 4, tá vendo? Então estão aqui as duas raízes, ó. São raízes imaginárias também. Então x é igual a 3 quartos mais ou menos 8 dividido por 4, 2i. Tá vendo? Então aqui estão as raízes dessa daqui, ó. Agora, veja só uma coisa aqui. Vamos analisar todas essas raízes aqui, tá? Então essa raiz aqui, né? Essas duas raízes dessa do quarto grau aqui, ó, essas duas aqui, elas são chamadas raízes imaginárias puras ou complexas puras, tá? Raízes complexas puras. Por quê? Porque ela não tem a parte real. Mas essas aqui, ó, essa daqui, ó, essas duas aqui, não. Essas aqui, elas são raízes que têm a parte real, que é 1, e a parte imaginária, que é mais 2 ou menos 2. Entendeu? Porque aqui são duas raízes, ó. Então essa daqui, ó, o A, né? Como eu falei que a gente pode escrever Z igual a mais BI, né? Então o A dessas aqui é 1, ó. Só que o B dessas aqui, uma é mais 2 e a outra é menos 2, tá vendo, ó? Muito cuidado aqui, tá? Então, o A é 1, mas o B, a parte imaginária, é o quê? 1 é mais 2, o outro é menos 2. Tá vendo? Nessa daqui é a mesma coisa. Tá? Então, isso aqui, o A, quem que é? É 3 quartos. E o B, quem que é? O B é mais ou menos 2. Por isso que são duas raízes. É assim, ó. A, que é 3 quartos, mais B, que é igual a 2. Né? E aqui o outro é A igual a 3 quartos, mais o B, que é igual ao que? Menos 2, tá vendo? Tá? Então, por isso que aqui são dois números complexos, tá? É importante ver isso aqui, tá? Então, a parte real
e a parte imaginária. Esse A aqui, a gente às vezes coloca assim, ó, só um Ré, né? Não precisa ser o R assim de números reais, mas a gente escreve assim, ó, Ré, sem esse risquinho a mais aqui, Ré do número complexo Z vai ser o quê? 3/4, tá vendo? E o I do número complexo Z, que é a parte imaginária do número complexo Z vai ser o quê? 2, né? Ou menos 2, né? Eu vou colocar mais ou menos 2, mas na verdade tá errado. Isso aqui são duas coisas, tá? Um é mais 2, outro é menos 2. Na verdade são dois números complexos, tá? São dois números complexos. Um deles é o 3/4 mais 2i e o outro é 3/4 menos 2i. Beleza? É assim que a gente escreve a parte real e imaginária do número complexo. Beleza? Agora vamos ver mais uma coisinha só. Então tem uma coisa que a gente chama de plano de Argand-Gauss. O que é plano de Argand-Gauss? Plano de Argand-Gauss é um nome diferente do plano cartesiano. Como assim? Porque, ó, isso aqui o que é? É o eixo X e esse aqui é o eixo Y, certo? Aí você fala, isso aqui é o plano cartesiano. Sim, mas eu estou apresentando ele agora como plano de Argand-Gauss. Você fala assim, como assim plano de Argand-Gauss? Sim, porque aqui nesse plano de Argand-Gauss eu vou localizar os números complexos. Você fala, como assim localizar os números complexos? O número complexo pode ser localizado num plano? Sim. Mas como assim? Então, olha só, o número complexo Z, que ele é A mais BI, ele pode ser escrito como um par ordenado. A, B. Pronto. Você fala, mas não é mais número complexo? É número complexo. Só que a gente simplesmente escreve ele de outra forma. Em vez de eu escrever A mais BI, eu posso escrever como sendo A, B, pronto. Por quê? Porque o A é a parte real e o B é a parte imaginária. E o A é a parte real, ela vai ser localizada no eixo X. E o B, que é a parte imaginária, a gente vai localizar ela no eixo Y. Então, por exemplo, esse número complexo A mais BI, supondo que o A e o B sejam números reais positivos, então eu posso dizer assim, por exemplo, olha, esse daqui é o ponto, é o complexo, ou a gente chama de afixo, do ponto do número complexo Z. Esse aqui é o afixo do número complexo Z. Tá? Então, esse aqui vai ser quem? O A. E esse daqui vai ser quem? O B. Entendeu? No plano cartesiano, que agora a gente chama de Argand-Gauss, tá? O número complexo B pode ser localizado como um ponto, onde a parte real é o A e a parte imaginária, que é o B, ele vai ser localizado no eixo Y. Então, esse daqui é o número complexo. Pronto. Só que esse aqui é o que a gente chama de afixo. Tá? Eu não sei por que chama-se afixo, mas é afixo e eu gravei afixo, então ficou afixo. Agora, o número complexo, ele é o quê? Ele é, então, na verdade, um vetor. Ó, ele é um vetor que vem da origem até o ponto de coordenadas que é dado pelo número complexo. Então, olha só que interessante. Os números complexos, há um tempo atrás o pessoal ignorava e falava, tomara que não apareça essa raiz menos 1, porque a gente não sabe o que fazer com ela. Porém, hoje em dia, a gente achou muita utilidade para ela em várias coisas. O número complexo ele pode ser visto como um número, simplesmente, algebricamente, A mais BI, mas ele pode ser visto como um ponto no plano cartesiano, mas também pode ser visto como um vetor que parte da origem e vai até esse ponto aqui no plano cartesiano. Tá? Então, na verdade, as três coisas falam da mesma coisa, né? É como, por exemplo, você pega 4 cegos, né? Não sei se você já ouviu essa comparação. Você pega 4 cegos e aproxima eles de um elefante, só que um pela frente, outro pelo lado, outro pelo outro e um por trás. Daí aquele que veio por trás pegou no rabo do elefante e falou, nossa, esse elefante ele é comprido e tem uns pelos na ponta, porque ele só pegou no rabo. Né? Aí aquele outro que está lá na frente encostou na tromba dele e falou, nossa, esse elefante ele é comprido, alongado, assim, né? Lembra assim uma cobra e tal, né? Porque ele só vê no frente. Aí o outro do lado veio e pegou assim e falou, nossa, esse elefante pegou na barriga do elefante, nossa, esse elefante
ele parece uma parede aqui, duro, porque a pele era áspera, assim e tal, né? Aí o outro, assim, chegou perto do elefante, pegou na pata do elefante e falou, nossa, isso aqui parece uma pilastra, né? Parece... Entendeu? Então, cada um vê o elefante por um lado. Então, é a mesma coisa, o número complexo, ele pode ser visto como, ou algebricamente, A mais BI, mas ele pode ser visto no plano cartesiano como uma coordenada, né? uma coordenada, e ele ainda pode ser visto como um vetor, tá bom? Ele pode ser visto como um vetor que tem a origem no cruzamento dos eixos x e y, e o final, ou seja, aquela parte da setinha, no afixo, que é o ponto no plano cartesiano que caracteriza isso, ou seja, é o ponto de coordenadas A mais BI, certo? Então esse aqui é o número complexo. Agora olha só que interessante. Lembra que eu falei que o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos? Aí você fala, eu lembro. Então, olha só, o conjunto dos números reais ele vai ser o quê? Ele vai ser só os pontos do eixo x. Qualquer ponto aqui no eixo x, ó, é um número real, ele representa o número real. Tá? Digamos que esse aqui seja o menos π. Então, ó, esse daqui, tá? Mas ele está no plano de Argand-Gauss, sim, mas eu posso escrever ele como um número complexo. Eu posso escrever esse número aqui como sendo assim, ó, menos π mais 0i. Tá vendo? Isso aqui pode ser o menos π mais 0i. Mas como ele está em cima do eixo x, então a parte imaginária dele é o que? É zero. Ou seja, isso aqui desaparece. Então é só um número real. Então o eixo x é onde está concentrado esse conjunto dos números reais. E todo o resto do plano é onde está concentrado o conjunto dos números complexos, inclusive os números que estão em cima do eixo x, tá? Porque todos os pontos aqui desse plano são pontos do conjunto dos números complexos, tá? Então, esse π aqui, ele vai ser o quê? Menos π mais 0i, tá vendo? O ponto A, esse ponto aqui, ó, ele vai ser o quê? A mais BI, tá vendo? A mais BI, tá? Se eu pego um outro ponto aqui, esse ponto aqui, e ele tem que coordenadas? Então, esse aqui é o menos 2, e esse daqui é o 2, 4, menos 5. Então, que complexo é esse? Que ponto é esse? Que número complexo é esse aqui? Que é caracterizado por esse vetor e que é caracterizado por um par ordenado, que é o quê? Menos 2 e menos 5. Na verdade, esse complexo aqui, ele é quem? Ele é menos 2, menos 5 vezes o i, ó. Tá? Esse aqui é esse aqui, ó. Tá? Então, todos os pontos nesse plano aqui, a gente pode identificar como sendo números complexos, certo? Agora, os pontos em cima do eixo x, a gente chama de números reais. Os pontos em cima do eixo y, a gente chama de imaginários puros. E o restante dos pontos nos planos aqui, ó, tá? No plano de Argand-Gauss, a gente chama eles de números complexos, simplesmente, tá? Então, esse número aqui, ó, né? Esse número aqui, ó, z igual a A mais BI, tá? Que é esse ponto aqui, é um número complexo, tá bom? Entendeu? Certo? Bom, então o conjunto C, tá? O conjunto C, como eu falei, ele é um conjunto que contém os números reais, tá? E como o conjunto do número C, então a gente define, né? Vamos dizer assim, ó, Z, tá? Pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, Z é do tipo A mais BI, tá certo? Então, quando eu chamo de Z1, Z2, eu estou falando que o Z1 é A1 mais B1I, tá? Z2 é quem? É o A1 mais B1, não, A2 mais B2I, certo? E daí eu defino Z1 mais Z2, tá? Como sendo o resultado da soma. A soma é definida no conjunto dos complexos. É importante isso, tá? A gente tem que entender essa definição da soma dos números complexos e da multiplicação, divisão e subtração de números complexos como sendo fechado em C, ou seja,
eu pego dois números de C, somo e obtenho um novo número em C. Tá? Então, Z1 mais Z2, ele é definido aqui no conjunto dos números complexos, essa soma, né? E a gente coloca simplesmente assim, Z1 mais Z2. Bom, eu não quero adiantar muito, porque isso aqui vai ser assunto da próxima aula, as operações com os conjuntos, tá? Mas ele é definido assim, ó. Se Z1, né, a gente faz assim, ó, Z1 pertence ao conjunto dos números complexos, Z2 pertence ao conjunto dos números complexos, então Z1 mais Z2 também pertence ao conjunto dos números complexos, tá? A multiplicação também, né? Z1 vezes Z2 também pertence ao conjunto dos números complexos. Aí você fala assim, professor, eu já vi multiplicação de números complexos porque dá número real. Sim, mas o número real não pertence não está contido, né? Os números reais não estão contidos no número complexo. Então Z1 vezes Z2 também está contido, né? A multiplicação, a gente costuma colocar uma bolinha assim em volta da operação para definir ela e identificar exatamente do que se trata. Tá bom? Quando eu tenho... acho que por aqui hoje já está bom, tá bom? Então esse é o conjunto dos números complexos, tá? Tem esses números aqui, tá? Eles são escritos de forma algébrica e eles são visualizados dentro de um plano cartesiano, tá? A gente pode visualizar ele dentro de um plano cartesiano. Então a gente pode visualizar ele de forma algébrica, a gente pode visualizar ele em forma de um par ordenado, tá? E a gente pode visualizar ele como vetor. Lembrando que o vetor ele tem o quê? Ele tem uma direção, ele tem um sentido e ele tem um módulo, direção e sentido, módulo. Tá? O módulo é a intensidade dele. Então, esses números complexos que a gente vê aí, por exemplo, menos 2, menos 5, né? Tá? Esse daqui... ele tem um módulo que vai ser a distância desse afixo até a origem, tá? Um sentido que é da origem para cá, esse aqui é da origem para lá, né? E a direção é o que? É a reta suporte desse vetor aqui. Beleza? Bom, por hoje é só, eu acho que está suficiente hoje, para a gente não colocar muita matéria aqui nessa primeira aula de complexo, tá? Então é isso aí, compartilhe o vídeo, né? Curta o vídeo, compartilhe, chame mais gente aqui para o curso Mima, tá bom? Para conhecer aqui. Não deixe de dar uma olhada na descrição do vídeo para acessar o Google Drive ali, para ter acesso aos documentos, tá bom? Eu já vou colocar ali algumas listas de exercícios para vocês já irem fazendo algumas coisas os primeiros exercícios ali para tomar consciência do que é. Quem nunca viu o assunto, né? Tá bom? E dá uma olhada no cronograma ali, vamos seguir ali as aulas ali, de acordo com o que está no cronograma, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, chama mais gente para o canal, se inscreva no canal se você não é inscrito, e aqui estão todas as aulas do segundo ano, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.